Boa noite, almas poderosas. Como estamos nessa sexta-feira de frio, né? Como estamos? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Boa noite, Aira. Tudo bom? Todos muito bem-vindos. Tô bem, Jéssica. E tu? Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Vamos que vamos? Não se esqueçam que depois da aula aqui temos sessão em grupo fechada, né, gente? Boa noite, Renadir. Sessão em grupo fechada, 8h30 hoje, para leituras de baralho cigano na noite de hoje. Adiantamos por conta da Convenção das Bruxas. Já marcou seu lugar, Laerte? Eu vi aqui. Se você ainda não se inscreveu, gente, ainda dá tempo, tá? É 8h30 da noite a nossa aula. Aí é aula prática de baralho cigano. Então, se você tem o seu baralho cigano e você ainda não se conectou com ele, bora para a aula hoje, tá bom? Hoje, 8h30 da noite, das 8h30 às 10h30. Então, bora fazer a aula junto com a gente. É sobre isso. Boa noite, Daniela. Boa noite, povo. Agendei outra live amanhã, esqueci de avisar. Ai, manda lá, Renadir. Porque Renadir, eu esqueci de imprimir hoje de novo. Passei na frente da papelaria e esqueci de imprimir. Lembrei a hora que eu cheguei em casa. Leidiane, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Então, eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando e vou dando os recadinhos da noite. Se você ainda não segue meu perfil, bora seguir o perfil. Então, clica aqui no meu nome, aqui em cima, e clica no botãozinho seguir. Toda semana nós temos um tema diferente. Então, como é que funciona no meu perfil? Todos os dias, 7 horas da noite, temos live de aula teórica. Cada semana, um tema diferente. Aos finais de semana, de domingo, 7 horas da noite, temos parte prática. Então, como é que funciona? Durante a semana a gente estuda, no domingo, 7 horas da noite, sessão em grupo fechada, a gente pratica. Certo? Então, se você é novo aqui, bora seguir, que cada semana a gente tem um tema diferente. Essa semana nós estamos falando sobre baralho cigano. Ah, obrigada pelo herói de carnaval. Nossa, gente, ainda tá com o herói de carnaval aqui? Nem sabia. Oh, meu Deus. Leidiane, seja bem-vinda. Ludmila, seja bem-vinda. Então, dito isso, semana do baralho cigano. Essa semana nós estudamos baralho cigano. Semana passada estudamos tarô, leituras de tarô. Se você perdeu qualquer uma dessas aulas, minha sugestão, clica aqui nesse quadradinho verde, vai na parte de e-books. Eu tenho aqui e-books sobre tarô e baralho cigano, tá certo? Ai, Reisa, mas eu tô começando agora. Tem. Ai, Reisa, mas eu gosto de ervas e cristais. Tem. E a semana passada nós falamos sobre leituras. Então, tipos de leituras de tarô. E essa semana também falamos sobre leituras de baralho cigano. Boa noite, Andressa. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindas. Então, dito isso, vocês vão encontrar no quadradinho verde, arrasta para a parte de produtos. 8h30, Andressa. Ainda dá tempo de você se inscrever, amor. Dá tempo. Das 8h30 às 10h30 hoje. Dito isso, como que vocês têm acesso aos meus e-books? Vocês clicam no quadradinho verde, arrasta para a parte de produtos e na parte de produtos vocês vão ver todos os meus e-books, certo?
num total de 24 ou 25 e-books que eu tenho aqui. Então, você vai ver e-book de tarô, de baralho cigano, e-book sobre bruxaria, paganismo e Wicca, e-book sobre velas, sobre cristais, sobre ervas, sobre lua, sobre sigilos mágicos e assim por diante. Certo? Tem de japamala? Tem de japamala. Tem de meditação? Tem de meditação. Tem de Kundalini? Tem de Kundalini. Então, se você quiser conhecer todos os meus e-books, que é um monte de e-book que eu tenho aqui, né? Clica aqui nesse quadradinho verde, clica na parte de produtos, você vai arrastar lá e vão ver todos os meus e-books para vocês adquirirem, tá bom? Então vamos lá, gente. Ah, você já tá lá, Andressa? Lília, seja bem-vinda. É isso aí, bora ler baralho. Certo, gente? Ana Paula Miciane, seja bem-vinda. Mulher, eu tô numa correria, Andressa, que você não tem noção. Andressa, estamos todos juntos. Então, vamos embora. Então, todas as minhas lives têm um encantamento de início de live para a gente se conectar à egrégora de estudos e ao final da live temos o encantamento de encerramento de live para que a gente leve os aprendizados para o nosso dia a dia, certo? Então, encantamento de início de live feito pelo Laerte sobre leituras profundas, cruz celta, adaptado ao baralho cigano. Hoje o bicho vai pegar, hein? Hoje o negócio vai ser profundo. Que as cartas se cruzem em sabedoria e direção, tecendo destinos com alma e intuição. No baralho cigano, a cruz ganha voz e revela verdades que habitam em nós. Assim é, assim seja, está feito. Bora lá, gente, começar nossa live de hoje, que hoje a gente vai dar uma corridinha, né? Flávia, seja bem-vinda. Eu corro logo pegar meu banquinho. Sejam todos muito bem. Tem que ser assim, né? Senão, de repente, quando tu vai ver, já foi tudo, não é verdade? Bora lá, então? Bora lá para a live de hoje. Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês aquela estrutura que a gente conversou dentro do tarô, que é a estrutura de leitura da cruz celta, tá bom? Então, a gente já vem trabalhando leitura com uma carta, leitura com 2 cartas, leitura com 3 cartas, leitura com 5 cartas, né? E hoje a gente vai aprofundar na cruz celta, mas voltada para o baralho cigano, tá bom? Então, hoje tem uma adaptação da cruz celta para o baralho cigano. Eu tenho uma aqui, certo? Então, hoje a gente vai trazer toda a parte de leitura em relação a essa forma de fazer leitura, onde muitos cartomantes, muitos tarotistas utilizam para fazer uma leitura complexa. Lembra que a gente falou? Ou uma leitura completa. A gente falou sobre isso a semana passada, sobre leituras simples e leituras complexas. E a cruz celta, ela tá na leitura complexa. Então, as pessoas que já me acompanham... Gente, hoje eu tô fazendo 8 meses de aura pura. Caramba! 8 meses de aura pura, gente. 8 meses de aura pura. Bem hoje, dia 16/5. Agora que eu liguei. Jaqueline, seja bem-vinda, gente. Hoje, 8 meses de aura pura. Então, vamos, que hoje o dia tá frenético para mim. Eu não sei para vocês, mas o dia para mim hoje foi iluminado. Mais que iluminado, foi maravilhoso. Muita coisa aconteceu no dia de hoje e agora que eu parei um pouquinho, deu para me tocar. 8 meses de aplicativo Aura Pura, gente. Muita coisa acontecendo, muito rápido. E eu só tenho a agradecer, né? Primeiro a vocês que me acompanham aqui há algum tempo já. Todos vocês, porque eu também aprendo com vocês. Da mesma forma, é uma troca que a gente faz aqui.
E também por tudo que está acontecendo. Tá uma loucura minha vida, mas está indo tudo bem, graças a Deus. Brenner, Leidiane, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, 8 meses de aplicativo Hora Pura e vamos embora. Agora que eu parei em 5 minutinhos para respirar, que me deu esse twin, né? Dia 16. Mas vamos embora, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a cruz celta, que ela é muito usada para explorar aí a presente, o passado, o futuro, bloqueios, esperanças, algumas forças ocultas, né? E também traz aí o desfecho provável da situação apresentada. Então, como nós essa semana viemos falando sobre a parte energética de leitura de baralho cigano, com a cruz celta não vai fugir disso, tá bom? Então, a força da narrativa dessa mandala cruzada cria um campo dinâmico de leitura, ou seja, é como se vocês estivessem assistindo a um filme da alma. Tito, seja bem-vindo, Ilmara, Lari, boa noite, amor. Sejam todos muito bem-vindos. Então, dentro desse filme, a gente cria um campo energético, uma força que traz a energia da situação com todas essas partes que a gente pode explorar dentro da cruz celta, que é o presente, passado, futuro, os bloqueios, as esperanças, o que está oculto e também o desfecho provável. Então, é uma leitura que ela é muito completa, tá? E extremamente complexa no que se diz de você fazer uma tiragem de 10 cartas, né? Como eu falei no começo, a gente vem trabalhando com 1, 2, 3, 5, 6 cartas. Eu acho que tem um vídeo aqui no meu perfil, onde eu coloquei uma lição de casa para vocês, se eu não me engano, foi de 9 cartas, não foi, gente? Só me recordem aqui. Foi de 9 cartas? Aquele do baralho do poder da ametista? Foi, né? Pois é. A gente fez um de 9 cartas e hoje a gente vai falar sobre a cruz celta, que são 10 cartas. Vocês estavam achando demais 10 cartas? Mas vocês já fizeram com 9. Só vai acrescentar mais uma. A diferença é que aqui a gente vai ter as posições certinhas e vou mostrar para vocês na fotinho como é que vai ficar cada uma das posições de cada uma das cartas. Ou seja, todo o trabalho que a gente fez até aqui de leitura de uma única carta e leitura do conjunto de cartas, vocês vão conseguir aplicar na cruz celta. Porque a cruz celta ela vai trazer a informação ali representativa, energética do quadradinho, que se estiver relacionado ao presente, por exemplo, então, quadradinho lá relacionado ao presente, a carta relacionada ao presente, vocês leem a carta, a energia da carta relacionada ao presente, e assim sucessivamente. Só que no conjunto da leitura, vocês vão conseguir ter toda a visualização da questão que foi pedida ou a questão apresentada. Então, assim como a gente vem trabalhando com uma carta, 2 ou 3, 9, a gente vai trabalhar com 10 cartas na noite de hoje, certo? Algumas pessoas falam assim, nossa, agora ficou difícil. Não fica tão difícil assim. Porque a gente vem trabalhando a leitura de uma carta e vocês vão conseguir entender ali no método de tiragem da cruz celta como que vocês vão fazer a leitura de cada um dos espaços que tem as cartas, tá bom? Não fica difícil, a gente vem trabalhando isso há algum tempo, tanto na parte de tarô quanto na parte de baralho cigano, e aí eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra isso, certo? Então, cada posição da carta é uma porta, é um espelho, e quando a cruz se forma, ali vocês vão encontrar a revelação, tá? Vocês podem ver outros tipos de cruz celta, inclusive eu vou dar alguns exemplos hoje, para que vocês consigam, de repente, adaptar pela quantidade de cartas que vocês queiram tirar, tá bom? Então,
A gente vai falar sobre a cruz celta e a gente vai falar também de alguma mini cruz celta, vamos dizer assim, que não teriam as 10 cartas, mas eu vou mostrar direitinho para vocês, tá bom? Sheila, seja bem-vinda. Lari, Nayara, sejam todas muito bem-vindas. Agora, por que e como a gente pode adaptar a cruz para o baralho cigano? Então, o baralho cigano, ele possui uma outra linguagem, tá? Uma linguagem que ela é mais simbólica, uma linguagem que é extremamente direta, extremamente cotidiana, tá? Então, dito isso, ela é... Oi, boa noite! Nossa, entrou um monte de gente ao mesmo tempo. Nayara, Desan. Carlinha, Laude, boa noite, boa noite, boa noite. Janete, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Dito isso, a gente sabendo que o baralho cigano ele possui uma linguagem diferente do tarô, que é uma linguagem mais direta, é uma linguagem muito simbólica. A gente trabalhou os símbolos ontem, né? E anteontem também, né? Por conta da nossa leitura intuitiva. Ele traz informações sutis, mas extremamente diretas. O que nos possibilita fazer algumas adaptações aí na cruz celta, tá bom? Ah, obrigado, Carla. Tem vários e-books, tem mesmo, gente. É isso aí, gratidão, Carla. Gratidão, meu amor. Carlos, seja bem-vindo. Então, essas adaptações, gratidão, bem. Essas adaptações a gente pode fazer dentro da cruz celta. Então, por exemplo, a cruz celta, tradicionalmente, ela tem 10 cartas. Só que no baralho cigano, isso pode ser mantido ou pode ser flexibilizado. E aí eu vou falar para vocês essa flexibilização, que são outras cartas, somente são outras jogadas, outras tiragens de apenas 5 cartas. E aí vocês vão anotar aí bonitinho, tá bom? Algumas posições podem ser levemente alteradas, tá? Para dialogar melhor uma carta com a outra, ou seja, a energia ali você consegue fazer a leitura através da energia que você encontra na disposição das cartas. Então pode ser sim alterado e eu vou mostrar para vocês, assim como vocês podem seguir ela tradicionalmente, tá bom? Que é a mais comum que todo mundo usa, tá? Ou seja, no momento em que você faz essa leve alteração, você encontra essa energia melhor dentro do baralho, que é mais para uma parte visual, ocular e energética do que arquetípica, né? O tarô ele traz muito o arquétipo para gente lá nos 22 arcanos maiores, né? E a energia do nosso dia a dia nas 70, nas 52 cartas dos arcanos menores. 54 cartas dos arcanos menores. No baralho cigano já é um pouco diferente. Ele traz menos essa parte arquetípica, mas traz completamente a energia direta e simbólica dentro da leitura. Tá bom? Naná, Kate, Laude, Daniela, sejam todos muito bem-vindos. Nossa, falando em tarô, abrindo aqui aulas do Neinaf para assistir. Então, usem as cartas extras. Eu não sei como que é o baralho de vocês, mas alguns baralhos vêm com carta extra, tá bom? Ou seja, normalmente o baralho Lenormand vem com 36 cartas, mas alguns baralhos têm carta extra. Algum de vocês tem esse baralho com carta extra? Digam aqui para mim no comentário. Não.
Então, o pessoal tá com os 36 cartas do Lenormand normal, né, gente? O seu tem 36? Era o seu mesmo que eu tava pensando, Laerte. Se tinha as 36 cartas no seu ou se tinha carta extra. Alguns baralhos, gente. Oi, Vivi. Oi, Paula. Boa noite. Alguns baralhos, eles possuem cartas extras, tá? E aí, por que eu tô perguntando sobre a carta extra? Aquele que você enviou no grupo tem 38, que são 2 mulheres e 2 homens. Eu não lembro qual que era, cara. Você lembra o nome para eu dar exemplo aqui? Eu lembro de um que é maravilhoso, que tá no meu carrinho, que eu ainda não comprei. Se eu não me engano, ele tem 4 cartas extras. Paula, seja bem-vinda! Não quis comprar com carta extra, não. Como era só para estudar, vou olhar. Peraí. É do Fernando? É do Fernando? Não sabia. Mas tem um, gente, que ele é muito famoso, o Reviere. Gilded. Reviere. Lenormand. Esse daqui, ele vem com cartas extras, se eu não me engano, são 4, tá, gente? Ó. Por que eu tô falando disso para vocês? Ó, esse daqui é um baralho Lenormand, mas ele vem com carta extra. Se eu não me engano, são 4 cartas extras que tem aqui, tá? Alguns baralhos podem trazer essas cartas extras. E por que eu tô falando sobre isso? Porque em uma tiragem de cruz celta, você separa essas cartas extras, tá? Separa cartas extras, porque as cartas extras você pode jogar somente se tiver fluidez na leitura. Se for uma leitura mais pesada, menos cartas dá mais informação. Conseguem entender? Quanto mais fluida a leitura, mais tranquilo da gente usar a carta extra. Quanto menos fluida no sentido da leitura mesmo, tanto a parte energética e intuitiva, quanto a parte da leitura da informação raiz da carta, tá bom? Então, usem as cartas extras. Se vocês algum dia tiverem um baralho com carta extra, usem as cartas extras apenas se tiver fluidez na leitura. Se for uma leitura mais pesada, menos é mais, tá? Então, não adianta a gente ficar abrindo um monte de cartas se a leitura tá pesada ou, de repente, tá amarrada, tá? Se ela tiver amarrada, sim, é melhor deixar essas cartas de lado, tá bom? De nada, Paula. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Eu tenho uma explicação aqui de posição por posição da cruz celta como camada e significado, tá bom? Boa noite, meu amor. Kate, Sheila, sejam todas muito bem-vindas. Oi, Gláucia. Tudo bom, minha linda? Luísa, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Eu vou explicar para vocês a posição de cada uma das cartas. Quem quiser ir anotando, podem ir anotando, tá bom? Eu vou mostrar aqui a posição das cartas para vocês. Vou mostrar no meu notebook e vocês vão anotando aí a posição certinha, tá bom? Boa noite, Zete. Tudo bom, Glau? Sheila, seja bem-vinda. Eu já tô aqui com meu baralho na mão porque eu tenho o costume de ficar com o baralho na mão. Parece que faz parte de mim. Eu deixei aqui já bonitinho para vocês. Eu só não vou conseguir aumentar, tá bom, gente? Mas eu vou falando para vocês vão... Ah, o Visões da Floresta? Eita, Cláudia. Ô, meu amor, mas você acendeu as velhinhas lá que a gente conversou? Isso ajuda, tá? Isso ajuda.
todos aqueles tratamentinhos lá, tá bom? Luana, seja bem-vinda. Então, Floresta das Visões tem 38? Eu não sabia que ele tinha 38. Mas tá tudo bem. Explicado isso, vocês conseguiram entender? Ah, que legal, Carla. Legal. A gente pode até fazer uma leitura. Pode sair de várias formas essas leituras. Vocês já pararam para pensar? Se for uma leitura amorosa, você pode colocar os outros dois, né? Que de repente pode aparecer alguma coisa. Se for uma leitura espiritual, você também pode colocar os outros dois. Ó minha cabeça. Camila, seja bem-vinda. Luana, seja bem-vinda. É sobre isso. Tá, eu vou ver, eu abro aqui, Cá. Deixa eu já abrir o WhatsApp aqui. Eu tava com ele aberto, mas acabei fechando. Aí eu mostro para eles aqui. Então vamos lá, gente. Explicação de posição por posição da cruz celta adaptada ao baralho cigano. Vamos lá, ó. Essa é a primeira parte. Lembra? Paula, Estela, seja bem-vinda. Lembram dessa primeira parte? Vocês estão conseguindo ver direitinho ou tá ruim, gente? Dá para ver, né? Deixa eu ver se eu coloco. Aê, melhorou, né? Melhorou. Pronto. Vamos lá. Explicação de cada uma dessas posições aqui para vocês. Adaptada para o baralho cigano, certo? Bora lá? Então, a primeira posição, que é a posição 1, é o centro, tá? Então, essa posição é a posição do centro. O sentido da carta que sair aqui está relacionada à situação atual. Anotem aí. Façam um desenho assim. Eu gosto de desenhar, gente, para eu não esquecer o que é o que, sabia? Então, se vocês quiserem fazer os desenhos das cartas aqui, eu fiz esse desenho no meu caderno, não ficou igual esse, mas deu para entender. Quando eu estava estudando Crucel. Saiu uns quadrados meio estranhos assim, mas para mim tá tudo certo. Fui fazendo os quadradinhos, colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colocando na lateral, ficou uma maravilha. Depois eu mostro para vocês. Dá para ver, né? Ou situação atual. Exato. Ou seja, ele trazendo a informação da situação atual, ele adaptado para o baralho cigano, é como se fosse o coração, entre aspas, do momento presente, tá? É como se fosse o coração do momento presente, dentro da adaptação aí do baralho cigano, certo? Esse número 2, que tá o cruzado aqui, ele traz o sentido do desafio. Adaptando para o baralho cigano, é o obstáculo imediato ou a interferência energética que está aqui. Luana, Camila, Tito, sejam bem-vindos. Então, o 1 seria o coração do momento presente, o 2 seria o obstáculo imediato ou a interferência energética. Certo? Que seria o desafio. Pode ser a obstrução, o obstáculo, tá bom? É um desafio que você vai ter que lidar aqui dentro da cruz celta. A carta número 3, gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam? Como vocês estão anotando, né? Tá bom? Então tá bom. Carta 3,
que é essa carta aí que a gente está vendo na parte de cima. Ela é a raiz emocional ou a raiz kármica, tá? Ou seja, dentro do baralho cigano é a origem mais profunda do problema ou da situação. Então, carta 3, origem profunda do problema ou da situação. Onde traz o sentido da raiz emocional ou kármica, tá bom? Isso. Carta 4. A carta 4, ela está relacionada ao passado recente, ou seja, a influência que já passou. É algo que ainda ecoa, mas já está lá atrás, tá bom? Está relacionado ao passado recente, algo que ficou para trás. Algo que ficou para trás, mas ainda ecoa. É algo que já passou, mas ainda tem uma influência energética, tá bom? Ele já passou, mas ainda tá ali. Parece que ainda tá vibrando, sabe? Certo? É um passado vibrante ainda, vamos dizer assim. Passou, mas não passou tanto. Carta 5. Posição 5, na verdade. Carta não, posição. Posição. Oi, Ana Clara, boa noite. Posição 5 é a parte da consciência. É o caminho que se abre caso nada mude. Ou seja, se nada mudar aqui e aqui, é esse o desfecho da história. Carta 5, essa visão racional, ou seja, a expectativa do que vai acontecer. Oi, Andréia, boa noite. Então, a carta 5, ela vai estar muito ligada ao que a pessoa Não, é isso que eu falei, gente? Ah, tendência. Eu tava falando errado. Eu falei sobre tendência, né? Consciência do caminho. Não, essa é a carta 6, Laerte. Desculpa, gente. Essa é a carta 6, tá? Consciência do caminho é carta 6. Eu acabei pulando aqui a carta 5. Carta 6, consciência do caminho, ou seja, o destino provável é a carta 6. Agora, a 5 é o que a pessoa pensa sobre o problema, ou seja, a visão racional de tudo isso. Visão racional e o caminho caso nada mude. Visão racional sobre o problema. E a 6, o caminho que vai seguir caso nada mude. Visão racional e a consciência do caminho caso nada mude. Exato. Carta 7. Oi, Francis, boa noite. Que é essa que tá aqui embaixo agora, ó. Cartinha 7. Essa aqui. São as pessoas e situações e espiritualidade ao redor.
Ou seja, toda a parte de influência externa. Tá? Então, pode representar pessoas, pode representar a situação, pode representar a espiritualidade, tá? É tudo que está ao redor da questão. Influências externas, perfeito. Laís, seja bem-vinda. Carta 8. Revela os desejos ocultos. Ou seja, tudo que está no nosso inconsciente, que a gente ainda não viu em relação, exato, em relação à questão. Carta 9. Pode ser uma carta guia, tá? Um conselho. Uma carta guia da leitura. Uma direção. Pronto. Guia, conselho, direção. Perfeito, Laerte. Obrigada. E a carta 10. O destino mais provável, mas nesse caso ele é mutável. Ou seja, caso nada mude, a gente já sabe o destino na 6. Mas na 10, se mudar tudo isso, seria um desfecho, um destino provável, mas que pode ser mudado. Destino mutável. Pronto, é isso aí. Destino mutável. Perfeito, Laerte. Agora, gente, conseguiram anotar? O Laerte colocou aqui um por um. Se vocês quiserem printar a tela, acho que fica até mais fácil, né? Obrigada, viu, Laerte, pela ajuda. Agora, gente, uma dica intuitiva para vocês. Se uma posição da carta colocada parecer fraca, tira uma carta para clarificar isso, tá? Sem quebrar a estrutura. Ou seja, você pode tirar uma carta e colocar ao lado para trazer clareza para aquela carta que saiu aqui, em qualquer uma das posições. Ó, agora dá para ver tudo, eu acho, né? Dá para ver? Dá para ver. Então, qualquer uma das posições, se vocês não conseguirem acharem que tá fraca e precisa de mais informação, vocês tirem mais uma carta clarificadora. E aí vocês coloquem do ladinho, não sei como é que vocês vão fazer. Pode ser o restante do baralho sim, tá bom, Carla? Pode ser. Porque conforme você for tirando, você vai posicionando, né? E vai sobrar carta. E de repente na leitura, se isso daqui ficar fraco, sem direção, tira uma outra carta pedindo a clarificação de tudo isso. Eu faço isso nas minhas leituras quando eu peço clareza, né? Quando a carta ela não trouxe muita informação, e aí com o restante do baralho, eu peço para ser mais específico. Então, com o baralho, eu peço especificidade da energia. Seja mais específico, tá bom? E aí, eu tiro a carta com o restante do baralho. Certo? Dúvidas? Suzana, Lilian, Kate, seja bem-vinda. Dúvidas disso, gente? Tranquilo? Só fazendo a tiragem para a gente saber, né? Mas eu não vou tirar vocês daqui ainda, porque eu vou mostrar para vocês uma variação simplificada para tiragem menor, tá? Eu já vou engatar aqui, porque eu acho melhor, porque já tá tudo virado para cá. Ai, que lindo, Laerte, adorei. Maravilhoso. Gente, tirem o print do que o Laerte colocou aqui, ó. Carta 1, situação atual. 2, bloqueios. 3, raiz do problema. 4, passado recente.
5, visão racional. 6, consciência do caminho. 7, influências externas. 8, desejos ocultos. 9, os conselhos. E o 10, o destino mutável, né? Mas tá com a cabeça boa, Laerte. Ana Cristina, seja bem-vinda. Reisa, nessa tiragem, se o baralho for o da floresta, que tem 2 casais, mantém os 2 casais ou se manter vai dar conflito na cruz celta? Não vai dar conflito, tá, Cá? Antes de você começar a tiragem, dependendo do que você vai fazer na leitura, por exemplo, é uma leitura espiritual e eu quero fazer uma cruz celta. Você veja se você quer manter ou não. Eu manteria todas as cartas, porque eu faria a visualização das cartas que estão a mais, que é a do homem e da mulher, como sendo a minha parte espiritual falando ali no jogo, tá? E aí eu colocaria, sei lá, quais que seriam eles, tá? Outra coisa, Cá, uma coisa interessante que você perguntou aqui, que deve tá na sua cabeça. Você lembra de uma leitura que você falou? Se você poderia tirar a carta da mulher para representar ela, trazer a energia dela na carta e depois fazer a leitura com o restante das cartas? Você lembra disso? Marciele, Estela, Juliana, seja bem-vinda. Lembra, Cá? Franci, Kelly, Yasmin, sejam todas muito bem-vindas. Então, nesse baralho, Cá, você consegue fazer isso com tranquilidade, porque tem carta a mais. E aí você tira com as demais, ou tira ou do homem ou da mulher que estiver sobrando, não tem problema, tá bom? Eu acho que foi isso mesmo. Também, Laerte, pode usar. O Laerte está falando assim, como elas têm o mesmo 28 e 29, usaria dependendo da pessoa. Sim, também pode, tá bom? Você pode substituir elas, assim como o Laerte está falando, ou você pode jogar todo mundo junto e trazer uma representação para as cartas 28 e 29 que estão como cartas a mais, né? Cartas complementares, pode ser. Tudo vai depender da sua jogada. É um baralho muito bom, tá? Eu não tinha visto que ele tinha essas 2 cartas a mais. Eu acho que eu vou colocar um tiquezinho lá, porque eu vou querer um desse também. Mas tem várias formas de você fazer uma jogada com ele e trazer essa leitura completa. Gostei bastante. Acho que eu vou fazer um tiquezinho lá, viu? Queremos todos. Pois é. Vou fazer um tiquezinho lá. Desse daí, porque eu não tinha visto. Eu adoro a Cá, porque a Cá, ela é bem detalhista. E aí ela fala as coisas, fala, nossa, passou batido. Obrigada, viu, Cá? Mas você consegue fazer a leitura com todas as cartas dentro de uma cruz celta, você não precisa tirar, tá bom? Meu baralho, minha vida. Pois é, Isabela, Marta. Oi, Marta, tudo bom? Tempo que eu não via você por aqui, meu amor. Seja bem-vinda. Certo, gente? Agora, variações mais simplificadas dessa cruz celta. É bem legal isso, porque às vezes a gente fala, puxa, mas 10 cartas, não dá para fazer menos? Dá. Eu vou ensinar 2 formas mais fáceis aí de vocês fazerem a cruz celta. Bora lá? Bora anotar? A primeira delas é uma mini cruz celta. Vocês vão usar apenas 5 cartas da cruz celta. Tá bom? Então, anotem aí. A carta 1 é o centro da situação. Vai ter. Fica tranquila. Uma mini cruz celta para vocês de 5 cartas. Carta 1, centro da situação. Carta 2, o desafio da situação. Na Flávia, seja bem-vinda. Carta 2, desafio. Carta 3, raiz da situação. Boa noite, meu amor.
Raiz da situação. Boa, Laerte. Obrigada. Carta 4. O conselho. E a carta 5, o resultado provável. Com esse método de tiragem, fica mais simplificado para quem não se sente muito à vontade em tirar as 10 cartas logo de início, tá? Então, eu tô dando para vocês algumas variáveis aí da cruz celta. Então, chamaria de mini cruz. Vamos lá, mini cruz celta. Então, centro, carta 1, carta 2, o desafio, carta 3, a raiz da situação, carta 4, o conselho e a carta 5, o resultado provável. Daniele, seja bem-vinda, meu amor. Certo? Anotado, gente? Falei muito rápido? Obrigado, Laerte. Olha o print, gente. Cadê, Laerte? Andressa. Ai, gente. Daniele, seja bem-vinda. José Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amor. Pronto, o Laerte já colocou aqui o resuminho para vocês. Quem quiser, tira print, pode tirar. Eu vou apresentar uma cruz também, uma cruz celta de 4 cartas para vocês, tá bom, gente? Essa cruz de 4 cartas pode-se ser tirada para encontrar a parte energética e espiritual de tudo isso. Santo Laerte. Boa noite, José Ricardo. A Láudia tá rindo, ó. A Vivi tá toda feliz, é isso aí. Então, a gente pode trazer como sendo uma cruz espiritual, porque a gente vai ler a energia de todos os corpos, tá? Essa é legal, gente. Evelyn, seja muito bem-vinda, meu amor. Essa é legal. Pode ver. Ai, gente, vocês são demais. Bora lá? Joana, José Ricardo, Aline, sejam todos muito bem-vindos. Então, essa mini cruz, Joana Dark, seja bem-vinda, amor. Lari, bem-vinda de volta. Obrigada, Carla. Eu não estou fazendo leitura, José Ricardo, mas eu adoraria te ajudar. Clica no botãozinho aqui, ó, verde. Agenda comigo, que eu consigo te ajudar, amor. Tá bom? Aqui eu estou ensinando vocês a jogarem para vocês mesmos, para se tornarem independentes. Olha que delícia. Se vocês quiserem aprender, chegaram na live certa. Fica tranquila, Lari. Bora lá, uma cruz celta espiritual, gente. Cruz celta espiritual. Então, vamos lá, ó. Cruz celta espiritual. A carta 1 representa a energia do nosso corpo. Olha que delícia que é essa leitura. Vamos lá. Que isso é o que eu gosto. Ah, é verdade, Carla. Boa. Gente, mês que vem tem aula de oráculo, tá? Oráculo, tarô e baralho cigano. É isso aí. Exatamente. Carta 1, energia do corpo físico. Cruz energética aí, cruz espiritual. Bora lá. Carta 1, energia do corpo energia do corpo físico. Carta 2, energia das emoções. Bora lá, bora lá, bora lá. Carta 3,
energia da nossa mente. É a cruz espiritual ou cruz energética, pronto. É uma cruz de 4 cartas só. Energia mental, boa. E a carta 4, energia da alma. Eita, essa daqui... Olha, até me arrepiei agora, gente. Essa cruz espiritual, essa cruz energética, é uma mini cruz também, são só 4 cartas. Cruz de 4 cartas, cura espiritual ou energética. Isso aí, Cá. Patrícia, bem-vinda. Certo, gente? Fábio, seja bem-vindo. Oi, meu amor. Pode montar do jeitinho que tá aqui, tá? Não tem problema. Gente, por que cruz celta? Por conta dessa cruz aqui, ó, que tem no meio, tá? É por conta disso daqui, que é chamado de cruz celta. Tá bom? Cruz espiritual, energia do corpo físico, energia do emocional, energia do mental, energia da alma. Perfeito. Não, meu amor, não vai interferir não, tá, Renadinho? Certo, gente? Então, eu passei as 3... Deixa eu virar aqui a câmera agora. Já falei de todas. Passei a cruz celta, o método cruz celta de tiragem, tá? Adaptado para o baralho cigano para vocês. Deixa eu arrumar aqui, porque aqui tá meio torto, né, gente? Aí não dá. Então, método de tiragem cruz celta adaptado para o baralho cigano. Aí eu passei 2 variações simplificadas de cruz celta. Uma que é uma mini cruz e a outra que é a cruz espiritual ou cruz energética, que vocês podem fazer, tá bom? Então, dito isso, quem quiser fazer a própria leitura dentro da cruz celta, treinar com as 10 cartas, olha, Lerte, gente. Vanessa, Galdênio, sejam muito bem-vindas. Certo? Beatriz, seja bem-vinda. Ó, o Laerte colocou aqui à disposição do 1, 2, 3, 4, gente. Ficou show, hein? Da cruz. Gostei, Laerte. Renadir mandou até palminha, tá certo. Então, dito isso... E se não tiver a toalha, Reis, aquela com desenho da cruz, posso desenhar ou imprimir o desenho e deixar de apoio, pelo menos para decorar? Lembro que alguém comentou que tinha dificuldades em gravar, não tinha dinheiro para comprar a toalha. Pode, Carla, não tem problema não. Por que eu estou falando que não tem problema, gente? Existem livros como esse que você compra e olha a disposição das cartas, tá bom? E você faz na sua mesa. Então, isso não influencia. O que a Carla está perguntando não vai influenciar. Se você quiser colocar do lado... Eu vou mostrar para vocês como que eu tinha feito no meu caderno, a cruz celta. Não riam de mim. Oi, Regiane, boa noite. Dani, seja bem-vinda. Boa noite. Deixa eu só achar aqui, tá? Não riam da minha cruz celta, porque para mim era a melhor cruz celta que eu tinha. Obrigada pelo balão. Gratidão. Era a cruz celta que eu fiz porque eu estava escrevendo na... Ó, tenho de mandala astrológica aqui no meu caderno. Mesa real. Eu tenho aqui também os... Deixa eu ver aqui onde está a minha cruz celta. Ah, aqui. Ah, não, aqui é tiragem pela Dan. Mas olha, gente. Eu nem sei onde foi parar a cruz celta. Ó, mas tem outros aqui também. Mas vamos lá, ó. Essa é uma tiragem pela Dan que a gente falou na época do tarô. Olha como eu anotei, ó. Tá vendo? É muita coisa. Se esqueceu, corre lá, olha e faz parte. Exatamente. Tá vendo? Eu fiz uma aqui, ó.
E eu fiz outra aqui. Essa daqui é um outro tipo de tiragem também, ó. Tá vendo? Eu escrevi. Então, não tem problema. É o que a Renadir falou. Às vezes, sim, você vai esquecer. Sabe por quê, gente? Porque tem muito método de tiragem, tá bom? Tem muitos métodos de tiragem. Ou você pega um deles e assimila com as suas tiragens e faz ele, ou você mesmo cria suas próprias tiragens. Eu faço minha própria tiragem, tá bom? Mas, se quiser fazer uma tiragem de Crucel, tá aí para você se estudar e tudo mais, ou de repente comprar um livrinho como esse, maravilhoso, da editora Alfabeto, que vem um monte de tiragem para você se deliciar nas tiragens, pode, gente, porque senão não tinham livros, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? O importante é o quê? Você tá conectado com o seu baralho e no momento em que você tiver embaralhando suas cartas, você está ali presente para você trazer a energia para fazer a leitura, tá bom? Essa é a parte principal. Agora, se vai estar escrito no papel, se vai ter uma toalha bonitinha, que nem eu dei a dica para vocês, que eu vi uma toalha de tiragem de Cruz Celta na Shein, se eu não me engano. Eu vi essa toalha, não comprei, mas você pode ter uma toalha, tá bom? Não tem problema, tá certo? É na época do tarô. Semana passada. O que? Os meus estudos? Meu filho. Isso daqui é do ano passado. Esse caderno aqui, ó, que vocês estão vendo, tá com umas folhas para fora. São todos os meus estudos. Isso daqui é do ano passado, quando eu comecei a estudar com Esmeralda. Isso daqui é início de tudo. Isso daqui é o meu grimório. Esse é meu grimório de estudo. É sobre isso. Certo? O principal é saber ler bem as energias das cartas. É isso aí, Renadia. Laude, bem-vinda. Vida Mesa Real. Também tem da Mesa Real. Eu tenho uma toalha de mesa real. Porque eu acho que é muita coisa ali para você decorar tudo. Então, eu comprei uma toalha e aí eu só disponho as cartas. Eu acho mais fácil. Acho que ele falou da pergunta. Ah, sim! Da semana passada. Sim. Gente, falta meia hora para vocês fecharem a sessão em grupo, tá? Laerte tá colocando aqui para lembrar vocês. Quem ainda não se inscreveu para a sessão em grupo, se inscreva que ainda dá tempo. Daqui a meia hora começa a nossa sessão em grupo para fazer a parte de leitura de baralho cigano, tá bom? Maria Andressa, Maria Laura, né? Seja bem-vinda. Boa noite, meu amor. Tá reservada. Aí a Laude saiu, foi lá reservar. É isso aí, porque depois que começar, gente, não consegue mais entrar, tá? Começa 8h30. Vocês conseguem reservar ainda para entrar na aula das 8h30, tá bom? Das 8h30 às 10h30. Por que que eu mudei essa semana? Porque domingo eu vou na Convenção das Bruxas em Paranapiacaba. E aí eu não vou conseguir dar aula para vocês. Ah, por que você não fez sábado? Porque Laerte falou que é aniversário dele. E aí a gente resolveu fazer na sexta. Não é isso, gente? É isso. É sobre isso, né, Cá? A Carla ia dar risada. Mas é verdade, Cá? É assim. Quem tá junto, tá sempre junto, né, Cá? Sheila, Luísa, sejam todas muito bem-vindas, certo, gente? Dito isso, deixa eu só colocar minha aguinha aqui. Ah, Vivi também. Vivi já se inscreveu. É isso aí. A gente já conhece, né, Carla? Já conhece a figura. Daqui a pouco ele vai falar, não foi bem assim.
Ai, gente, certo? Entenderam? Agora eu vou dar uma dica para vocês, gente. Deixa eu ver, tá aqui agora. Como que vocês podem ler a dinâmica das cartas dentro da cruz celta? Essa informação é importante. Já pode acender a vela? Não acende agora não, Andressa. Espera nós começar. Aliás, nossa, gente, falar em vela, eu tenho que comprar minhas velas do mês. Eu vi hoje que eu tô sem vela para amanhã. Mas eu ligo lá pro meu amigo e ele manda entregar. Graças a Deus eu tenho uma pessoa que me acode quando eu preciso. E aí ele me manda entregar aqui. Evelyn, Elise, já bem-vinda. Vi hoje, vi agora há pouco, antes de começar a live. Mas vamos lá. Como que vocês podem ler a dinâmica entre as cartas? Lilian, seja bem-vinda. Aqui está o segredo das leituras mais profundas, tá bom? Precisam de vela? A Reisa tem um vendedor. Ai, gente, tenho mesmo. Ele é maravilhoso. Ele é um fofo. E as velas deles têm um preço muito bom. Eu só compro dele. E a vela é boa. Não é aquelas velas que fica apagando, sabe? Aquelas velas de 7 dias, que o pavio é desse tamanho e aí apaga direto. Tenho mesmo, Carla. Obrigada, viu, por ajudar ele. Ai. Ah, tá assistindo, Ju? Que bom. Ele vai gostar da energia. Manda aí, Nadir. Manda para você. A gente manda sim. Ele é muito bom. O preço dele é muito bom. Eu gosto. Dei várias dicas. O Diego Santoro aqui, eu passei o contato dele também, que ele usa bastante vela. Eu não ligo não, gente. Então vamos lá, ó. O segredo para fazer as leituras profundas. Vai, né, Jô? Aqui é gostoso demais. Observem, gente, as repetições dentro do tema apresentado. Como, por exemplo, a gente conversou sobre cartas de movimento e a gente conversou sobre cartas que são mais pausadas, né? Aquelas cartas que são mais paradas, lembram disso? São cartas que às vezes precisam ficar, elas têm uma energia mais oculta. Vocês lembram disso essa semana? Observem na tiragem se tem mais cartas de movimento ou mais cartas de pare. Mais cartas lentas, vamos dizer assim. Tá? Tá copiando? Então vamos lá. O segredo para essas leituras mais profundas é vocês sentirem se tem cartas que têm mais movimento e cartas com menos movimentos, que são aquelas cartas mais paradas, tá? Por exemplo, a carta da carta. Acabei de fechar meu Romeu e Julieta, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Cartas com uma energia mais parada. Ó, deixa eu pegar a carta da carta aqui para mostrar para vocês. Aqui é o mega movimento, né? Ó, essas cartas são cartas mais suaves. Vamos lá. Cartas mais suaves, mais paradinhas. Carta da carta, carta do livro, carta da casa, carta até da montanha, dependendo do contexto, tá? Exemplos: torre, âncora, casa para as lentas. Isso mesmo, pode ser sim. Torre, sim. Âncora também. Carta da casa, carta da carta. Navio, cavaleiro são exemplos de movimentações, que são as energias mais rápidas, tá? Então, observe essas repetições, tá? Percebam essas também contradições vibracionais. O que seria isso? Carta, acabei de ver aqui. O que seria uma carta de contradição? Ou seja, uma carta que é contrária. Seria uma carta do Sol e uma carta das nuvens, por exemplo. São energias
contradições vibracionais. Ou seja, enquanto uma energia é extremamente forte e movimentadora, a outra é mais uma energia mais fechada, tá? Então, percebam dentro da leitura essas contradições de cartas também. E assim como essa, tem outras aqui dentro do baralho, tá, gente? E percebam as cartas que conversam. Essa é uma carta que conversa. Porque é uma carta que vai trazer direção para algo. Entenderam? Kátia, seja bem-vinda. Maria Aldaiza, seja bem-vinda. Além do e-book, a Reza deve colocar semana que vem. Ai, gente, é verdade. Vou colocar, tá? Semana que vem tá aqui o e-book. Essa é uma carta de movimento, é uma carta que conversa com outras cartas, tá? Nesse exemplo, por exemplo. Camila, Cíntia, Daniele, sejam todos muito bem-vindos. Certo? Então, é uma carta que traz conversa com outras cartas. A carta da carta também traz conversa com outras cartas. Tá? Deixa eu ver mais uma. Ó, carta da árvore. Também conversa com outras cartas. Carta do trevo. Também, tá? Boa noite, Cíntia. Boa noite, Dani. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carla. Boa noite, Camila. Todas muito bem-vindas, tá? São exemplos de cartas que se conversam com outras cartas, tá? Ou seja, o cavaleiro indo em direção a uma informação, tá? Boa noite, amor. Certo, gente? Então, são dicas dinâmicas para vocês fazerem uma leitura aí tranquila, ou seja, vejam as repetições de temas, cartas de ciclo de movimento, cartas que são mais paradas. Percebam essas contradições energéticas entre as cartas, isso daí é muito legal também, e prestem atenção nessas cartas que conversam com outras cartas. Tá bom? Fica tranquila. A Carlinha daqui a pouco coloca aqui as informações para vocês. Certo, gente? Então, observem aí os conflitos energéticos entre uma carta e outra também, tá? Ou seja, dentro daquela cruzada que a gente vê, observe ali se tem alguma contradição energética. Tá vendo? Ó. Tá? Não é o caso aqui, mas observem essa parte também energética dentro da cruz, tá? Se tem algum conflito de energia ali cruzado dentro da cruz, tá? Certo, meu povo? 1h08. É isso que eu tinha para dar para vocês hoje, falar para vocês. Daqui a 20 minutinhos a gente vai começar a nossa aula em grupo, nossa sessão fechada de leitura de baralho cigano no dia de hoje. Então, se você tem o seu baralho e quer fazer a parte prática comigo e essa galera maravilhosa que está falando aqui com vocês, Laerte, Carlinha, Maria José tá aí hoje, gente? Não vi Maria José. Vivi, todo esse pessoal, Andressa vai estar com a gente lá na aula de hoje. Aula excepcionalmente sexta-feira, hoje, porque no domingo eu vou para a Convenção das Bruxas. E aí normalmente minhas aulas de sessão fechada em grupo, parte prática, são aos domingos 7h da noite. Mas como essa semana tem essa convenção, a gente antecipou essa aula, tá bom? Hoje tem sessão em grupo, custa 4 créditos, são 2 horas de aula prática, começa em 20 minutos, exatamente. Em 20 minutos, a gente vai lá praticar. Então, se você gostou da aula de hoje e quer praticar com a gente, seja muito bem-vindo.
Ainda dá tempo de você se inscrever, assim como teve um monte de gente que saiu e já se inscreveu aqui, que chegou aqui as informações para mim, tá? E já apareceu aqui que daqui a meia hora já vai estar liberado para a gente entrar na sala. Certo, meu povo? Gostaram da aula de hoje? Hoje foi mais parte teórica. Normalmente minhas aulas são de segunda a sexta, 7 horas da noite. E aos domingos, 7 horas da noite, parte prática. Então, se você chegou agora no meu perfil, já bora aqui, ó, clica aqui em cima, já segue o meu perfil, porque toda semana a gente tem um tema diferente aqui, ao qual durante a semana a gente trabalha a teoria e no final de semana, prática. Mês que vem tem aulas de oráculo, cigano e tarô, tá? Vocês... Tá, é isso aí. Carla deixou um recado aqui para vocês. Só posso falar metade do recado. Rosita, seja bem-vinda. Então, dito isso, gente, bora fazer aula de baralho cigano parte prática comigo? Daqui a 19 minutos estaremos juntos. É sobre isso. Certo? Essa aula ela foi bem teórica. Tinha uma parte de demonstração prática, mas não vai dar tempo. Aí eu vou fazer com vocês na sessão em grupo hoje. Não, cara, tá tudo bem. Aliás, eu agradeço muito pelos recados, meu amor. Hoje meu marido tem futebol e outro condomínio aqui no Rio. Vim para fazer corrida, depois quero esse seu e-book, uma ótima aula para vocês. Ju, tem o outro e-book do baralho cigano. Acho que você comprou, né? O e-book do baralho cigano. Rosita, seja bem-vinda. Certo, meu povo? É isso. Consegui dar as variações, que era o mais importante que eu queria dar para vocês, as variações da cruz celta. E falei sobre a dinâmica. Certo. Ó, um recadinho aqui para vocês. Gente, a cruz celta adaptada não é só um método, tá? É um campo vibracional onde passado, presente e futuro se encontram. Então, ela exige muita escuta, exige presença, exige respeito pela jornada e usem aí com consciência, com persistência, com resiliência para vocês conseguirem interpretar a parte que vem do coração, que vem da alma de vocês. Tá bom? É isso, gente. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ju, tem 2 e-books de tarô e um de baralho cigano aqui no app. É, gente, tem 2 e-books de tarô. Aliás, o outro e-book de tarô eu tô devendo para vocês, né? Gente, esse e-book ficou pronto na terça-feira, mas tá uma loucura o meu dia a dia que eu não consegui subir e não consegui fazer a contagem de vocês. Eu vou fazer a contagem e vou subir o e-book hoje, depois da aula, tá? Ou, no máximo, amanhã. Porque depois da aula ainda tenho leitura de oráculo para fazer. Tá bom? É isso. Daqui a pouco a gente se encontra. Eu também vou comer alguma coisa, Renadinha. Em breve quero muito participar. Vai sim, cara! E tem lives, exatamente. Depois quero saber tudo sobre a Convenção das Bruxas. Eu vou um dia só, Ju, mas eu vou tirar bastante foto e vou fazer uns contatos lá também. Breno, seja bem-vindo. Você será bem-vinda, Camila. Exatamente. Milena, Rosita, Reisa, qualquer coisa, lança ele depois, junto com a outra semana. Qual que vai ser o tema da outra semana? Vocês lembram, gente? Deixa eu olhar aqui. É, pode ser, cara. Quase não deu tempo essa semana, tava bem... Ah, eu vou ensinar como montar o altar. Como montar seu altar. Vai ser legal semana que vem. Ah, como montar seu altar. É isso aí. Gratidão, Reisa. Eu percebi que não tinha interesse em tarô e baralho cigano por não ter conhecimento. Graças a você, me apaixonei. Você ensina muito bem. Faz a gente se encantar pela arte. Gratidão novamente.
Gratidão a você, meu amor, por se dar essa oportunidade de aprender. Hoje não vão conseguir participar, mas tudo bem, Dani, fica para a próxima. E você também, viu, Jéssica? Não tem no Trello pra gente, só tem maio. Ah, mas semana que vem ainda é maio, né? Tem sim. Thaís, seja bem-vinda. Mas quero tentar participar na próxima. A próxima vai ser sobre altar, tá? Como vocês vão montar o altar de vocês. Preparem os banquinhos. Hoje também não sei se vou conseguir participar, tá meio turbulento aqui. Fiquem tranquilas. Vão ter mais aulas, tá bom, gente? Certo? Então vamos para o encantamento de encerramento de live para a gente comer alguma coisinha antes da gente se encontrar daqui a 15 minutos. Lembrando, quem quiser se inscrever ainda dá tempo, tá? Só não vai dar tempo se você se inscrever na última hora, ou seja, 20h30 é quando começa a aula da sessão em grupo, tá bom? Aí você não consegue mais entrar, mas agora ainda dá para entrar, tá bom? Gente, vamos para o encantamento de encerramento de live da noite de hoje, para a gente fechar essa egrégora de estudos, para a gente levar esses conhecimentos para o nosso dia a dia. Então, encantamento de encerramento de live, feito pelo Laerte, leituras profundas de cruz celta adaptado ao baralho cigano. Os caminhos se cruzaram com luz e visão. As cartas falaram ao toque da intuição. Que essa sabedoria siga a clarear e que a magia cigana continue a te guiar. Assim é, assim seja, está feito. Gente, gratidão por hoje. Ah, o tema de tarô ainda não tem. A gente sabe que vai ter aula mês que vem de tarô, de oráculo e de baralho cigano, mas o tema ainda não coloquei. Exatamente, cá. É isso aí. Cristiane, Breno, sejam bem-vindos. Gente, beijo. Gratidão pela presença de vocês. Um abraço no coração e eu vejo vocês daqui a 13 minutos. Não. Tá diminuindo. Beijo. Até daqui a pouco. E semana que vem a gente tem outro tema. 12, tá diminuindo. Beijo, tchau, tchau. Um abraço no coração. Quem eu não for ver daqui a pouco, bom final de semana. E até segunda-feira, às 7 horas da noite, com a semana sobre como montar o seu altar. Tá bom? Beijo, beijo, abraço, bom descanso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.